Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. Glórias a Deus. A palavra está em Isaías, capítulo 25, de verso 1 a 9, aonde diz: o povo estava clamando ao Senhor e estava louvando, clamando e louvando pelos grandes feitos do Senhor e clamando de uma forma para honrar o Senhor, porque o Senhor fez justiça na vida daquele povo. Era um povo de Jerusalém, aonde vinha sofrendo muitas humilhações dos governantes e dos religiosos. Religiosos pelo qual eles atuavam lá no Monte Sião, que era um templo construído pelo rei Davi, e eles se uniram, os reis, governantes e também os religiosos se uniram para estar contra ao povo mais humilde, ao povo mais pobre, como diz aqui na palavra, as pessoas mais vulneráveis que estavam precisando de alguma autoridade, de pessoas que fossem a favor deles, tanto da parte dos reis, mas foi difícil, dos governantes, como também das autoridades religiosas. Mas eles se uniram para ficar contra ao povo, e o povo ficou muito vulnerável, e eles começaram a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor de uma forma que eles viviam clamando, chorando, fazendo mesmo com que o Senhor ouvisse as petições e os seus clamores, e o Senhor ouviu. E aqui na palavra fala que o Senhor ficou muito indignado, irado. Esta é a palavra certa que está aqui, dizendo que o Senhor ficou muito irado com os governantes e também com os povos religiosos da época, porque não estavam fazendo nada para ajudar e nem abençoar aquele povo. E lá de Jerusalém. E aí o Senhor veio com a sua ira e derrubou o Monte Sião, um templo que foi construído na época de Davi, para que assistisse as pessoas mais vulneráveis, e também seria um centro de onde os religiosos e os reis também ficavam lá acolhidos. E também era onde também o rei Davi levantou para um altar para o Senhor, para proteger a Arca da Aliança, um altar para o Senhor. E o Senhor, muito indignado com aquela situação, o Senhor veio e botou em ruína, ou seja, caiu o templo, aonde o povo ficou muito agradecido ao Senhor, por ver que o Senhor tinha feito justiça por eles. E aqui no verso 1 do capítulo 25 diz assim: ó Senhor, eu quero louvá-lo e honrá-lo, o seu nome, porque o Senhor é o meu Deus. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez, conforme os seus planos eternos e verdadeiros. O Senhor transformou grandes cidades em montes de pedras poderosas, fortalezas e ruínas. Os palácios onde moravam os reis de outros povos foram derrubados e nunca mais serão construídos. Por isso, nações poderosas respeitarão o Senhor, e povos violentos obedecerão às suas leis e darão glória ao seu nome. Glórias a Deus. Porque o Senhor tem sido o refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados. Nas suas aflições foi um abrigo
na tempestade, uma sombra no calor, foi a proteção contra os homens. Então, eles estavam sendo muito humilhados, meus irmãos. Os povos mais carentes, o povo mais pobre da época, estava sofrendo muitas humilhações. E aquele templo que ali estava construído só estava favorecendo os governantes e os religiosos da época, onde eles criaram uma fortaleza entre eles e deixaram o povo sofrendo humilhações, sofrendo necessidades, sofrendo por tantas questões adversas no decorrer do dia a dia em uma sociedade onde poderia estar todos abençoando uns aos outros, porque Deus faz isso. E naquele tempo, hoje em dia a gente também não vê muita diferença, aonde os governantes, né, eles atuam de uma forma aonde esquece que tem um Deus todo-poderoso pela toda a sua humanidade. Só muda um pouco de antes para hoje, mas hoje os governantes, eles atuam como se não tivesse um Deus acima das suas cabeças e tem uma população vulnerável, desejando muito, querendo muito melhoras para o seu dia a dia. Então, aqueles povos, eles estavam felizes por ver que o Senhor estava ouvindo eles e o Senhor fez justiça a favor deles. E aqui, continuando, diz assim: homens malvados que destrói outras pessoas, como a tempestade contra o muro, como o calor do deserto, como as nuvens refrescam a terra no dia de calor. Assim, os gritos de vitória e das nações violentas são emudecidos. Aqui no Monte Sião, esse templo foi no Monte Sião, em Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso dará a todos os povos da terra um grande banquete, em que não faltarão vinho envelhecido e nem carne mais gostosas. Será uma grande festa. Ou seja, eles fizeram entre eles uma grande festa, um banquete que o Senhor fez a favor deles. O Senhor deu um cântico novo para eles, deu um sorriso, porque vinho quer dizer um sorriso. E todas as festas que tinha, todas as comemorações tinha que ter o vinho. E assim o Senhor preparou essa festa para o seu povo. Neste monte, ele vai arrancar o manto da tristeza e do choro, que cobre todos os homens em toda a terra. Ele cobrirá para sempre com a morte. Assim, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, vai enxugar todas as lágrimas de todo o rosto. Ninguém mais vai zombar da sua terra e de seu povo. Foi o Senhor quem prometeu tudo isso. Naquele dia, todos vão dizer: Este é o nosso Deus. Foi nele que nós confiamos, porque ele nos salvou. Este é o Senhor e nós confiamos nele. Agora podemos se alegrar. Glórias a Deus. Então, o Senhor fez justiça, meus irmãos, para com aquele povo tão humilde, tão vulnerável, aquele povo tão necessitado de Deus, tão necessitado de ver a glória do Senhor se manifestando, para que eles viessem viver, para que eles tivessem uma felicidade. O Senhor veio, fez justiça, onde destruiu todo aquele palácio, os governantes foram também derrotados, e o Senhor fez justiça para com seu povo, com os mais vulneráveis, com os mais pobres, com os mais humildes. Então, eles estavam em gratidão. Vou orar. Esta foi a ministração que a palavra que o Senhor nos ministrou ao nosso coração,
para ver também que o mesmo Deus de antes, daquela época do Velho Testamento, que aqui Isaías 25 é o Velho Testamento, é o nosso Deus. É o nosso Deus cuidadoso e zeloso para com seus filhos. Ele nos ouve sim, ele faz justiça sim. Ele também olha por nós, ele olha pelos mais pobres, pelos mais vulneráveis. Amém? Vamos crer, confiar nesse Deus maravilhoso, porque o Deus, ele não perde a essência, ele não perde o poder, ele não perde a glória dele, meus irmãos. Vou orar para que o Senhor venha nos abençoar ricamente e poderosamente e tudo aquilo que esteja nos afligindo, onde qual nós estamos pedindo socorro ao Senhor, ele está ali nos ajudando, nos abençoando no tempo certo e na hora certa ele chegará com a justiça e com os favores dele. Ele bota um cântico novo em nossos lábios, em nossa boca. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te glorifico, Senhor. Te glorifico, Pai, por este dia, por mais um dia, pela vida dos meus irmãos e de toda a sua humanidade, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é aquele, meu Pai, que faz justiça, aquele que olha pelo povo, que clama a Ti, Senhor. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã, Deus. O Senhor não perde a sua essência, o Senhor não perde a sua glória, porque a glória só é do Senhor, meu Deus. Que o Senhor, que a gente venha, Senhor, nos fortalecer mais e mais e mais e crendo em um Pai amoroso e cuidadoso que faz justiça pelos seus. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que a gente venha meditar nesta palavra e confiar no nosso Pai, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus.